Você conhece a história das Madres de Plaza de Maio? Eu conhecia pouco da história delas. Por sorte, semana passada, quando comecei essa pesquisa, eu pude mergulhar e conhecer essa história extraordinária dessas mulheres que transformaram a dor, o desespero, em luta por justiça, pela verdade. Eu procurei aqui no TikTok por vídeos que contassem essa história tão necessária, essa história que precisa ser sempre lembrada, mas encontrei quase nada em português. E por isso eu decidi, então, contar um pouco da história delas. Mas para contar essa história, eu precisarei começar revelando as terríveis circunstâncias que provocaram o encontro dessas mulheres. A última ditadura civil-militar na Argentina começou com um golpe de Estado em março de 1976. Foi resultado de uma aliança entre as Forças Armadas, setores civis, políticos e religiosos ligados aos sistemas econômicos dominantes e com o apoio dos Estados Unidos. O objetivo inicial daqueles anos conhecidos como Guerra Suja era aniquilar setores da sociedade que propunham qualquer tipo de mudança estrutural, econômica, cultural. A oposição não era tolerada. Os dissidentes que se opunham ao governo, se não se exilassem no estrangeiro, eram assassinados, desaparecidos. A matança não poderia chamar a atenção da sociedade. Era preciso evitar denúncias de violações de direitos humanos no país e no exterior. Foi assim que surgiu uma nova categoria de pessoas, chamadas de desaparecidas. Pessoas que sumiam sem deixar nenhum rastro. Aliás, esse método de aniquilação é nomeado pelo direito internacional como desaparecimento forçado, que por sua natureza não precisa ser explicado pelo governo e consequentemente, assegurava a impunidade. Estima-se que entre 1976 e 1983, cerca de 30 mil pessoas desapareceram na Argentina, enquanto para toda a América Latina, desde 1964, o número ascende a 90 mil. O desaparecimento, ou desaparecimento forçado de opositores ao regime e depois de pessoas casuais, tornou-se um mecanismo de repressão comum e eficaz em toda a América do Sul. Porque eles não só desapareciam com os corpos, como também dificultavam a identificação deles, muitas vezes cortando as mãos, esmagando as mandíbulas. E ainda existiam os terríveis voos da morte, onde presos políticos eram drogados e atirados ainda vivos ao mar. E aqui vai um spoiler. 3 fundadoras e outras tantas simpatizantes das Madres de Plaza de Maio, incluindo Açucena Vilaflor, que foi quem teve a ideia das rondas na Praça de Maio, foram desaparecidas dessa forma. E foi dentro dessa cultura de violência, medo e controle que surgiram as Madres de Plaza de Maio. Organização sociopolítica que usou a sua própria dor para enfrentar a ditadura e lutar pelos direitos humanos. Las Madres transformaram o cenário político da Argentina. E como elas mesmas gostam de dizer, elas foram paridas pelos filhos desaparecidos. No dia 30 de abril de 1977, em Buenos Aires, 14 mães, vindas de diferentes classes socioeconômicas, todas desesperadas por conta do desaparecimento dos seus filhos, resolveram se reunir pela primeira vez na Plaza de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do Poder Federal. Las Madres escolheram este local por sua alta visibilidade. Sim, elas precisavam ser vistas, ouvidas pelo governo que naquele momento estava a cargo do ditador Jorge Rafael Videla. Elas foram muito corajosas, mas afirmam que na verdade não tinham opção. Foram movidas pelo desespero e pela dor. Naquele momento, o país se encontrava em estado de sítio. Era proibido a reunião de 3 ou mais pessoas, ou até mesmo permanecer parado em vias públicas. Num desses encontros na praça, a polícia foi chamada para que elas dispersassem. E aos gritos de "circulem, senhoras, circulem",
Tentaram desfazer o grupo, mas mal sabiam eles que, na verdade, estavam ajudando, abre aspas, a criar uma dança sem fim, um círculo de amor sobre a morte, fecha aspas. Palavras de Nora Morales, madre da linha fundadora. Começaram com 14 madres, mas rapidamente se tornaram 300. Todas as quintas-feiras lá estavam elas. Protestavam com a ronda, caminhando em círculo, ao redor da Praça de Maio, no sentido anti-horário. Sempre em duplas, em silêncio, usando o lenço branco em suas cabeças. Lenços que eram feitos com tecido de fralda de bebê e que representava seus filhos e filhas. Nos lenços eram bordados os nomes dos filhos desaparecidos, a data de desaparição e o lema das madres: Aparition com vida. À medida que o grupo foi crescendo, o uso do lenço também foi uma forma de se reconhecerem e foi usado pela primeira vez em maio de 78. Elas não imaginavam que este acabaria por se converter em um símbolo mundial de luta e resistência. Muitas também carregavam cartazes com fotos dos filhos desaparecidos. Elas também adotaram outros métodos e estratégias de luta pela aparição de seus filhos. O governo do regime militar e os meios de comunicação sob censura tentaram de toda forma afrontá-las e ridicularizá-las, chamando-as de loucas de Plaza de Maio. E elas retrucavam: somos loucas? Provavelmente. Somos loucas, sim. Loucas de amor, loucas de dor. Loucas pela perda de nossos filhos. Vocês têm razão. E seguiam. Elas não arregavam. O governo também tentou aterrorizá-las quando sequestrou 12 pessoas, dentre elas as 3 madres fundadoras e outras simpatizantes. E elas não desistiram. Permaneceram obstinadas. A Praça de Maio foi cercada e elas proibidas de fazer suas rondas, mas elas encontraram outras formas de protestar e resistir. Algumas foram ameaçadas, outras foram presas, mas elas resistiam. Resistiam e resistiam e resistiam. Procuravam a verdade, a justiça e tornaram visíveis os desaparecidos e os crimes cometidos nesta guerra suja. Foram as protagonistas da primeira manifestação pública contra a ditadura militar. Em julho de 1978, quando a Argentina sediava a Copa do Mundo e a imprensa internacional estava em peso no país, as madres sabiam que precisavam aproveitar aquela oportunidade para denunciar ao mundo o que estava acontecendo por lá. Foi quando aconteceu a histórica reportagem feita pela TV holandesa e, finalmente, o mundo pôde ver a ronda das Madres de Plaza de Maio ao vivo. Depois disso, a praça ficou cheia de câmeras, fotógrafos, produtores. Disseram a elas que haviam mais jornalistas na praça do que no estádio. Elas se tornaram uma pauta para a maioria dos periodistas estrangeiros. E a partir dessa exposição, elas começaram a viajar o mundo, denunciando suas dores e ficaram internacionalmente conhecidas por suas diferenciadas intervenções em espaço público diante daquele governo repressor. Alcançaram notoriedade e respeito, foram até indicadas ao Nobel da Paz e, claro, tornaram-se ameaça à ordem vigente. No entanto, dentro do país, as madres estavam ainda muito isoladas. Como disse, era vista por muitos como loucas e por outros como difamadoras do país. Inclusive, foi logo após a Copa do Mundo que a Praça de Maio foi cercada e elas proibidas de fazerem as rondas. Mas isso começou a mudar em setembro de 1979, quando a Comissão Interamericana, OEA, como parte de uma estratégia do presidente Carter que visava usar a bandeira dos direitos humanos para colocar os Estados Unidos à frente na luta pela hegemonia mundial, esteve no país por 14 dias.
Eles estiveram nas prisões, conversaram com os familiares dos desaparecidos e dos presos políticos, e as sessões abertas por eles para conversar com os familiares dos desaparecidos chegou a formar filas gigantes, chegavam até 4 quadras. Mas, ainda que a visita da comissão tenha se mostrado pouco eficaz para pôr fim ao terrorismo de Estado, por outro lado, a visita teve um alto custo ao regime, pois reavivou o debate público, acordou o povo e colocou a opinião pública argentina finalmente ao lado das madres. E, pressionada, a junta militar resolveu mudar a sua estratégia. Acreditou que conseguiria encerrar o problema ao declarar que não havia desaparecidos, porque todos estavam mortos. Hebe Bonafini, presidente da Associação Madres da Praça de Maio, indignada, bradou: nossos filhos não vão morrer nunca, nossos filhos não são cadáveres. As madres não aceitarão nunca a morte, porque aceitar a morte significa não condenar os culpados e não explicar o que passou. Não vamos aceitar a morte. Exigimos a aparição com vida de todos os desaparecidos. O lema Aparição com Vida, criado pelas madres, foi uma das formas de opor-se ao discurso falacioso da ditadura, o discurso da morte sem explicações e sem responsabilidades. A aparição com vida exigia justiça. A aparição com vida era um questionamento político muito forte, porque era um questionamento ao sistema. Pedir pela aparição com vida foi um grande ato revolucionário contra o regime e instaurava a concepção fantástica de memória fértil, em contraposição a uma memória da morte. Esse foi apenas um breve resumo de uma parte da história dessas fabulosas madres, mas preciso concluir e farei isso com uma frase do Eduardo Galeano. Se o mundo sobrevive, os professores de história explicarão o século XX através de seus símbolos. Mostrarão aos seus alunos a garrafa de Coca-Cola, a bola de futebol, o televisor, o computador, a bomba de nêutron. E para explicar a dignidade, mostrarão o lenço branco das rondas de Praça de Maio.